Ô Rafa, só fala pra gente então agora os tipos de alojamento. Tipo de alojamento, tá? Como a gente tinha conversado, o mercado ele existe sim gaiolas para rato específicas, né? Você vai encontrar geralmente em duas empresas e porém a maioria das pessoas que procuram em lojas menores, elas acabam não encontrando justamente porque talvez para o fornecedor não seja tão viável trazer, porque não vai ter uma rotatividade grande. Eles não têm esse conhecimento ainda que o rato twister se tornou um animal de estimação muito procurado, entendeu? Sim. Se eles soubessem o quanto isso poderia dar um retorno financeiro para eles, seria muito mais acessível até para o cliente para comprar do que ao invés de comprar pela internet e demorar muito tempo para chegar. O alojamento de rato, né? Geralmente a medida correta existem casos de pessoas que dizem assim, ó, 60 por 60 por 60 para uma dupla de macho, né? Sim. E 60 por 60 por 40 para uma dupla de fêmeas. Só que eu acho que isso é um pouco ruim generalizar, não generalizar, mas passar essa informação para quem está começando, porque são duas medidas que você já vai passar para o cliente. Sim. É mais fácil você já passar 60 por 60 por 60, porque o espaço maior nunca vai fazer mal para as fêmeas, entendeu? Então eu acho que fica mais viável você passar uma informação assim mais fácil para todo mundo. Existe essa gaiola da... Posso falar a marca, né? Pode, lógico. Existem duas empresas hoje bem famosas e eu tenho só gaiolas da Ipanema. Eu prefiro pela questão da bandeja. A única parte ruim da Ipanema é a porta, que é pequena. Então a gente que precisa fazer a limpeza acaba tendo uma dificuldade um pouco maior. Mas eu utilizo mais a gaiola da Gaiolas Ipanemas pela questão de... Esteticamente é uma gaiola para mim mais bonita, eu acho mais bonita a gaiola. E as pessoas que compram em questão de custo e benefício, ela já não é tão legal assim. A Gaiopar ela tem um valor um pouco mais agregado, né? Um pouco mais baixo. E as duas empresas são as mais famosas. Tem outras empresas, porém eu não conheço. Eu conheço uma empresa chamada Gaiolas Londrina. Ela tem uma gaiola, só que ela não é específica para rato, é uma gaiola para chinchila, que muitas pessoas acabam adaptando para rato, que é uma gaiola que tem uma roda embaixo assim. Em últimos casos, recomendo a pessoa retirar a roda ou forrar a roda para deixar para o rato e tal, e pode utilizar. Só que a parte ruim delas é que a fresta é um pouco larga, então se for colocar um animal filhote, vai passar. E é super perigoso isso, né? Aí tem as outras gaiolas também, que é a gaiola da Fairplast, que é uma que tá minha rata idosa, que é uma gaiola mais baixinha, geralmente ela é utilizada mais para coelho. Ela é uma gaiola que tem uma bandeja mais alta, você pode deixar bem enriquecido ambientalmente, assim, com feno, colocar toca, tubo, um monte de coisa. E é uma gaiola bem espaçosa também, é Fairplast. Mas o valor dela também é um pouquinho salgado, né? É um pouquinho salgado. A Fairplast, ela é uma empresa alemã, né? É uma empresa alemã, por isso que sai caro, porque é tudo importado, né? Então, algumas pessoas recomendam a Fairplast para animais idosos, porque a Ipanema, ela assusta de tão grande que ela é. Então tem vários andares. Se o animal cair lá de cima, morte dá certo, se cair de mau jeito. Então a Fairplast já é uma gaiola que o animal vai ficar mais na parte do fundo, que é um piso único, né? Sim. Pô, bom saber. Eu não sabia que os idosos precisavam ter essa preocupação. Eu separei a minha rata idosa, eu achei que ela fosse morrer, eu não tinha percebido tanto assim. Depois que eu fui perceber, porque eu percebi nessa questão da pelagem, ela começou a ficar meio opaco, meio tristinha. Ela começou a não competir mais a alimentação com as ratas da colônia, entendeu? Ela deixava de comer. Aí depois eu separei, entrei com uma alimentação reforçada e separei ela pro asilo. Aí ela fica lá com uma outra rata novinha que eu deixei com ela para não ficar sozinha e tá lá felizona. Às vezes a gente fala de gaiola, né? As minhas meninas ficam em uma gaiola e os meus meninos, eu tinha uma estante aqui em casa que ela tem 1,80 por 1,20 de profundidade e são 3 andares grandões. Depois eu vou te mandar uma foto dela. E na frente eu coloquei uma tela. O que você acha desses alojamentos adaptados? Eu acho bem, assim, ó. Vamos falar em questão de criatividade. Eu digo isso por causa da Camila, lá da Mansão das Ratas. A Camila mandou fazer a gaiola dela
para caber, se eu não me engano, 15 a 20 ratos. Então, tanto é que o nome é Mansão das Ratas, né? Ela tem 22 ratas, acho. 22 ou 23. Ela falou 22 aqui, deixa eu procurar. 22, né? A gaiola dela é dessa maneira que você está falando, é adaptável, né? O serralheiro que fez, e é uma gaiola bem espaçosa, assim, cabe até uma criança lá dentro. E ela consegue enriquecer a gaiola com mais itens na parte de enriquecimento ambiental. Ela pode encher mais de toca, ela coloca galho, ela coloca muito banheirinho, então deixa a gaiola bem bonita e deixa bem, como posso dizer para ti, pro animal. O animal se sente mais confortável, entendeu? Ele tem mais... ele pode brincar mais, ele pode correr, ele pode mexer com as outras ratas, sair correndo para lá e para cá, entendeu? Sim. Tem que ser pode ser o que eu quis dizer é que assim, não precisa literalmente ser uma gaiola. Você pode adaptar ou mandar fazer, mas sempre procurar manter as medidas, que tenham as prateleiras, enriquecer o ambiente. Sim, né? Sim. É como eu disse, né? A gente é muito limitado disso. Quando a gente se limita, a gente não busca o novo. A Camila, ela foi ao contrário. Ela já mandou o serralheiro fazer, mas fez tudo de acordo com o que pode fazer para uma gaiola, entendeu? Várias pessoas fazem, elas compram um estrado, colocam na gaiola também para não machucar a patinha e tal. É mais fácil a limpeza. E é isso aí. Eles correm atrás para investir mesmo naquilo que gostam, né? Exatamente. E forração? O que você indica? Como que você trabalha aí em relação à forração? Forração é um assunto um pouco polêmico. Hoje em dia o que as pessoas mais utilizam é areia de gato sem cheiro, à base de argila, justamente porque é neutra, né? E quanto maior o grão for, melhor, porque o pó acaba se perdendo. Sim. Essa é o que as pessoas mais utilizam, inclusive eu utilizo bastante ela. Tem pessoas que preferem utilizar o Aspen, porém ele não é fácil a encontrar, é difícil. E desculpa te cortar, mas cuidado com o Aspen, viu? Porque o Aspen é um produto importado, é caríssimo. E o Aspen aqui no Brasil não é 100% Aspen. Não é Aspen, eu já descobri isso aí também. Quem tá te falando que tá vendendo Aspen, 100% Aspen, pelo preço que eles estão vendendo, não tá te vendendo 100% Aspen. Pode ter, mas não é 100% Aspen. Então, eu já ouvi falar sobre isso também. Acho que foi até inclusive você que comentou comigo sobre o Aspen. Foi você, né? Tem um outro substrato, que é o PPWC. Ele é uma cama de celulose, ela é bem bacana, assim, ela tem uma absorção bem boa e não deixa nenhum pó. E depois tem a Gram Paper, né, que saiu agora, nova. Essa eu não utilizei ainda porque também pra mim não é tão fácil acesso. Mandou pra você também. A Gram Paper, ela tá bem famosa e eu tô esperando receber pra ver se eu troco de vez, né? A Gram Paper eu uso... Eu vou ser sincero, a Gram Paper, ela é excelente, eu acho melhor do que PPWC, de longe. Eu uso com os hamsters, eu uso com os gerbios, mas com os twisters, eu ainda prefiro usar a areia à base de argila, bem grossa. Sério mesmo? Na verdade eu faço o quê? Eu coloco meio-meio, porque a Gram Paper reduz muito o odor e ela absorve muito o xixi. E não fica aquele cheiro forte de xixi, né? Só que não dá pra peneirar, né? A gente que gosta, eu peneiro, dou uma passada, uma limpada nos banheiros todos os dias. Uhum. Então eu prefiro argila pra peneirar. Então aí eu peneiro, depois que eu peneirei, eu ponho uma camada pequena de Gram Paper pros twisters. Eu faço isso só pros twisters. O resto é Gram Paper direto, tá? Porque, não tem comparação. Não tem comparação. É fenomenal. Mas com os twisters eu ainda mantenho embaixo, eu ponho o granulado, né, de argila, a base de argila bem grosso. E aí eu faço a limpeza diária, eu peneiro. E depois que eu peneirei, eu ponho uma camada de Gram Paper por cima. Sei. Tem um outro substrato que as pessoas utilizam que eu não recomendo, que é... Sabe aquele granulado de madeira? Sim. Que quando ele paletizado. Isso. Quando ele entra em passe contato, longe. Quando ele entra em contato com a urina ou qualquer, por exemplo,
sobra de água, de bebedouro, alguma coisa assim, ele estufa e ele meio que sai todo aquele pozinho, né? Sim. Eu não indico porque o animal vai inalar aquilo ali, vai fazer mal. E outra coisa, as fêmeas em si, elas podem acabar colocando para dentro do canal do útero, causa um problema chamado piometra, que é a inflamação, né? Sim. Por causa daquele vestígio ali do granulado de madeira. Então essa é uma das coisas, essa eu descarto assim de cara. A serragem é outro assunto polêmico também. Eu utilizo serragem somente em maternidades, justamente pela questão do animal, do filhote não grudar a argila no focinho, na boca ou alguma coisa assim. Esteticamente o animal não gruda aquele pó também no pelo, e a serragem a longo prazo sim ela faz mal, mas a curto prazo, como eu utilizo só para maternidade, não vai fazer mal pro seu animal, não. Quantos dias você usa na maternidade? Até quanto tempo você usa na maternidade? Então, a rata antes dela parir, com 7 dias, 10 dias eu já coloco ela na maternidade. Aí ela recebe uma carga de suplementação maior, justamente por aquela questão que eu falei para os filhotes virem mais bonitos, né? Sim. Ali ela vai ter o substrato de areia e o feno só para ela se confortar por causa do frio. E como ela vai estar sozinha, né? Então ela não consegue se aquecer. Aí quando os filhotes nascem, eu coloco a serragem e tiro a areia. Às vezes eu deixo até uma camada bem fina de areia, mas é muito difícil. Eu deixo mais a serragem e o feno. Aí a rata mesmo faz o ninho e deixa o filhotinho no ninho. Algumas pessoas não recomendam o feno porque dizem que pode espetar o olho e furar, mas assim, até hoje nunca teve esse problema comigo em 3 anos. Então esse é o método que eu utilizo e deu super certo, né? E o feno, pelo menos aqui, né? Eu nunca tive nenhuma dos meus ratos aqui, eu cruzei, eu nunca tive filhote de ratos. Teve uma hamster só que veio prenha de um resgate, né? Mas os meus twisters, eu forro todas as gaiolas, eu sempre ponho feno pra eles também. Eu percebo que eles meio que picotam o feno também, né? Pra fazer o ninho, né? Eles não deixam ele do jeito inteiro. Inteiro. Então, além do feno ser utilizado pra questão ali da forração, como a gente utiliza, eu no caso da maternidade, ele auxilia muito no desgaste do dente do animal também, Sim. porque os ratos e todos os roedores, o dente cresce a vida inteira, né? Então ele auxilia no desgaste e ele faz com que o alimento em si, por exemplo, seja mais digerido dentro do animal, entendeu? Sim. A gestão do alimento do animal fica mais fácil. Ele serve como fonte de fibras, né? Justamente, também. E a Josi está perguntando ali se o feno não tem risco de mofar. Então, o feno, você vai deixar ele em um local, claro, que seja seco sempre, né? Arejado. Se você deixar um lugar úmido, automaticamente ele vai mofar. Eu deixo dentro de saco fechado, para respirar, assim, não fecho tudo. Só que eu não deixo no chão, eu coloco um papelão. Aí não faz com que dê umidade. Então. Não pode deixar em contato direto no chão, tem que ser em um lugar seco e arejado, né? E no caso dos meus ratos, que eu forro o ambiente deles todinho com feno, eu faço a troca um dia sim, um dia não, justamente porque se eles fizerem um xixi, alguma coisa assim, pra não dar nenhum tipo de problema e não vir criar fungos e tudo mais, né? E o feno é uma coisa barata também, né? Então você consegue fazer uma troca diária, assim, um fardo de feno aí você vai pagar aqui, em São Paulo não sei, mas aqui você vai pagar um fardo de feno para cavalo, né? Que dependendo se é o Tifton ou o Azeven, eu gosto muito mais do Tifton aqui. Não sei qual que tu utiliza aí, sabe? Então, o Tifton 85, a Stone Found, a gente começou a pesquisar sobre feno, né? E a gente viu que fora do Brasil o pessoal usa o feno Timothy, que é, na verdade, o melhor feno que seria pra gente seria o Timothy, só que a gente não tem ele aqui no Brasil. Então eu fui atrás de um senhor, que ele é doutor em agronomia,
e ele me apresentou o Florarchy, que eu não sei se você conhece. Nunca ouvi O falar. Florarchy é o Tifton 85 melhorado, tá? Ah, entendi. Ele tem 19,2% de proteína bruta, ele tem mais palatabilidade, ele só não tem mais fibras do que o Tifton. Mas assim, eu não sei agora aqui de cabeça, mas o Florarchy, eu acho que ele tem 26,5% de fibra e o Florarchy 25,2%, sabe? Entendi. É muito pouco. Então a gente trabalha com o Florarchy o Florarchy AAA, né? Com 3 As. 3 né? anos. Que seria o melhor feno que a gente tem disponível aqui no Brasil. Então eu tô sofrendo bastante para vender, porque ninguém conhece esse feno. Mas quem comprou sabe que a diferença é gritante, porque o Tifton são 12% de proteína, né? E o Florarchy é 19,2% de proteína. Ele tem muito mais minerais e a palatabilidade dele é muito maior, né? Sem contar que eles gostam pra caramba, né? Eles fazem uma bagunça Adora. danada. Nossa, é bagunça de feno. O pessoal fala, meu, como você consegue? Eu falo, cara, eles gostam tanto, porque pra mim, passou uma vassoura, tá tudo certo. Eles jogam tudo pra fora. Joga tudo pra fora, ou põe dentro da casinha e pega a ração e leva junto com o feno pra dentro da casinha. Bagunçaiada. Um auê danado.